Fala pessoas, tudo bem? O que torna alguém genial e qual a relação da inteligência com isso? Bora trocar uma ideia sobre o assunto. Então, tem uma coisa que eu preciso dizer antes de tudo. A ideia desse vídeo é ser uma conversa reflexiva, como se a gente de fato tivesse sentado jogando uma partida de xadrez e trocando uma ideia e refletindo sobre o tema. Então, o que eu vou dizer é a minha visão como interessado no assunto. A abordagem definitivamente não é acadêmica. Ah, e uma última coisa. Eu escolhi o xadrez pela ambientação. A última coisa que eu quero é reforçar o estereótipo de que o xadrez é para um grupo seleto de pessoas supostamente acima da média. Isso realmente não é verdade. Xadrez é um jogo para todos, literalmente. Então vamos lá. Boa partida. Talvez o melhor jeito de começar seja por um dos temas mais controversos e discutidos pela humanidade. O que é inteligência? O que eu proponho é que a gente olhe para esse tema sob a perspectiva da conduta, ou ação. Meu Deus, o que é conduta então? Calma, vamos pensar a conduta como a resposta de um indivíduo a um estímulo externo. Imagina que você nunca viu fogo. Você não faz ideia se ele é quente ou frio e tá morrendo de curiosidade. Aí você vai lá e dá uma tocadinha marota. É bem provável que sua experiência vai ser um tanto desagradável e provavelmente você não vai repetir a dose. Isso é a conduta, essa resposta do seu corpo a um estímulo externo, que no caso é o fogo. Não, senhor. Que definição fraca é essa? Não vou aceitar algo tão ordinário. Então tá. Vamos deixar esse senhor fofo responder. Quero ver você achar ruim com ele, vai? Olá a todos, me chamo Jean Piaget, muito prazer. Vou dar uma força aqui, vamos lá. A conduta se apresenta como readaptação, podendo ser atividade visível, perceptível do exterior, ou interiorizada em pensamento, sendo um caso de trocas funcionais entre o mundo exterior e o indivíduo. Tá bom agora? Agora sim. Espero que isso não se repita. Tá, continuando. A característica mais importante que a gente precisa ter em mente sobre a conduta é que ela é formada simultaneamente por conhecimento e afetividade. Por exemplo, a matemática, uma atividade essencialmente intelectual, é sempre acompanhada de possível e provável frustração, de dedicação, de prazer, de estética e de admiração. E o mesmo vale para o amor. Amar não é só sentir, é necessário assimilar e compreender o sentimento para assim transformá-lo em amor. E esse processo é essencialmente uma atividade cognitiva. Ok, Jota, e o que desgraça tudo isso tem a ver com inteligência? Então, a conduta, como a gente viu, é formada por conhecimento e afetividade, e é dentro do conhecimento que a gente encontra a inteligência. O ponto é que nem todo conhecimento é inteligência, mas toda inteligência é conhecimento. Calma, não me mata, eu juro que eu vou explicar. Quando a gente fala de conhecimento em sentido amplo, a gente engloba adaptações motoras e imagens. Então, a gente precisa filtrar esse tipo de conhecimento imediato, de impressão. E o que sobra quando a gente faz isso é o conhecimento que varia em função das funções cognitivas. E é esse conhecimento que a gente chama de inteligência. Agora vem uma coisa muito importante. A inteligência não apresenta um caráter absoluto. A gente não consegue olhar para o desenvolvimento de um ser humano e apontar o momento em que aquele indivíduo se torna inteligente. A inteligência, na verdade, se desenvolve no indivíduo conforme sua necessidade de adaptação intelectual, tendo como objetivo sempre a harmonização e o equilíbrio. What the fuck, mano? Vou dar um exemplo. Nosso jovem Kiriyama está passando por algumas situações que o perturbam constantemente. Eventualmente, depois de muita reflexão, ele cria uma estrutura de pensamento nova que finalmente é capaz de trazer paz de espírito. A inteligência é justamente essa busca pelo equilíbrio. Isso quer dizer que a definição de inteligência é justamente o processo de construção da própria inteligência. Tá. E aquele papo de genética, de eu já nascer mais inteligente que meu amigo? Então, essa é uma zona meio cinzenta. A gente precisa tomar muito cuidado quando vamos quantificar a inteligência. Não se sabe ao certo qual é a real influência que os genes têm nela, porque é muito difícil a gente extrair a influência que o ambiente tem. Então, não dá para analisar as coisas separadamente como seria o ideal. Por exemplo, o nível de escolaridade, o ambiente familiar e o contexto cultural são fatores que geram grandes alterações nas medições. Se você aplicar o teste de QI feito para uma escola na França, nos Piraãs, uma tribo indígena, com certeza vai ter resultados que não condizem com a realidade. E a mesma coisa vale se você fizer um teste para os Piraãs e aplicar numa escola na França. A conclusão, portanto, é que a inteligência é um processo de harmonização. De forma genérica, a gente pode dizer que ela é a capacidade de resolver problemas, entendendo o problema como a perturbação que precisa ser harmonizada.
Em relação à medição da inteligência, a gente precisa saber que ela vai variar em função de inúmeros fatores, desde a condição emocional da pessoa, o contexto cultural em que ela está inserida, até o tipo de problema que ela está resolvendo. Por exemplo, ela pode ser muito boa com problemas linguísticos, mas nem tão boa com problemas lógico-matemáticos. Jota, pelo amor de Deus, para de enrolar. Ok, desculpa. Bom, e como fica o gênio no meio disso tudo? Então, a genialidade não é uma manifestação extrema da inteligência, mas sim do processo criativo. É claro que a inteligência vai interferir nisso, mas ela definitivamente não é o único fator que deve ser levado em conta. Ah, mas algumas pessoas nascem mais geniais que outras? Sim. Tem algumas pessoas que são extremamente precoces e mostram suas habilidades muito cedo, como é o caso de Mozart. Só que isso está longe de ser uma regra. Há diversos casos onde essa capacidade criativa surge na maturidade, como é o caso desse cara aqui. Kant passou grande parte da sua vida como discípulo desse outro cara aqui. Foi só depois, na metade da sua vida, que sua originalidade apareceu. Agora você pode estar pensando, poxa, eu não sou nada criativo? É que assim, todos somos essencialmente criativos. Quando a gente assume que a inteligência é esse processo constante em busca de equilíbrio, a gente também assume que ela está em constante transformação. Ou seja, a gente está sempre criando. Então somos todos gênios? Então, se o que estiver sendo levado em conta for só a capacidade de criar, sim, todos somos gênios. O problema é que, no conceito de gênio, existe uma valoração feita pelo contexto em que a pessoa está inserida e pela complexidade do que está sendo produzido. Uma disputa entre Einstein e Chopin, no contexto de uma sociedade focada exclusivamente no avanço científico, com certeza vai eleger Einstein como a representação do gênio. Agora, mesmo se a gente não levar em conta o contexto, ainda temos que olhar para o fator complexidade. A obra genial é aquela que desperta admiração e quebra paradigmas. Mas o que leva as pessoas a serem capazes de fazer esse tipo de coisa? Como eu falei, a inteligência sem dúvidas interfere. O cara que faz uma descoberta revolucionária na matemática tem um raciocínio estruturado para pensar a matemática, que é fruto das construções feitas por sua inteligência ao longo da sua vida. Só que há vários outros fatores que influenciaram a descoberta, como a quantidade de dedicação pensando sobre o tema, a capacidade de foco e concentração e outras questões externas como relacionamentos frustrados, problemas emocionais, etc. A gente comete um grande erro quando olha para Einsteins da vida e acha que por trás só tem uma mente brilhante. Acreditem, há muito esforço e foco por trás dos grandes feitos. Aristóteles, Riemann, Euler, Gauss, Maxwell, Newton, Mozart, Heidegger, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Luhmann, Piaget e muitos outros dedicaram suas vidas, ou grande parte delas, na produção de suas obras, e cada um deles com uma motivação diferente para isso. Eu não vou fazer aquele discurso clichê de tudo depende do seu esforço. A minha conclusão é: não tenha medo de ser consumido pela sua loucura, por aquilo que te fascina. Pule de cabeça naquilo que mexe com seu espírito. A inteligência é uma construção que você vai fazendo ao longo da sua vida. Não se preocupa com o quão inteligente você é para realizar determinada tarefa. Se entrega a ela. Muito obrigado por ouvirem minha opinião. Tamo junto e até a próxima.